Ainda em pé, meus queridos. Aleluias, glórias a Deus. A paz do Senhor, a igreja, amém. Glória a Deus. Meus irmãos, é responsabilidade, né? Mas glória a Deus. Muita felicidade. Primeiro de estarmos aqui, aprender a palavra de Deus. Essa manhã, quem já esteve aqui na Escola Bíblica Dominical, eu vejo muitos também. Glória a Deus, aprendemos muito. Hoje falamos sobre jejum e oração. E aprove Deus que hoje tragamos a sua palavra, que não seja eu, mas que Ele fale através de nós, através de mim. Eu já vi a palavra de Deus, Deus usou as irmãs nesse louvor e por isso que hoje eu vou trazer uma palavra. Eu já falei algumas vezes aqui sobre isso, mas que hoje tenhamos apenas algum tempo para poder aprender um pouco mais da sua palavra. Abram comigo. Vamos lá. Será? Abramos no Mateus, capítulo 8. Versículos 5 ao 13. Já falei algumas vezes aqui, mas eu gosto muito dessa palavra. Glória a Deus. Vamos começar a leitura. Diz: entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. Jesus lhe disse: irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas disse somente uma palavra e o meu criado sarará. Pois eu também sou homem de autoridade, eu sob autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este vai, e ele vai, e ao outro vem, e ele vem, e ao meu criado faça isso, e isto ele faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isto, e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. E essa é a mensagem de hoje. Pode se assentar, em nome de Jesus, glória a Deus. Eu só vou orar, que nós precisamos de oração. Quem precisa? Eu preciso de oração o tempo todo. Senhor, meu Deus, meu Pai, estamos aqui, Senhor, para ouvir a Tua palavra, Senhor. Esvazia-me de mim e enche-me, Senhor, do Teu Espírito, que hoje seja aquilo que nós, não é aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor quer, que nós usamos do Senhor, que nós aprendemos. Abre, Senhor, o nosso entendimento, abre, Senhor, os nossos olhos espirituais para que possamos entender e que possamos, Senhor, aprender a ter essa tamanha fé que tanto te agrada, Senhor. Esse é o nosso pedido, o nosso agradecimento em nome de Jesus. Tamanha fé, né? Muitas vezes a gente reconhece em nós mesmos que a nossa fé é pequena. E começando isso, eu vou ao que Deus sempre, Jesus quando ele ia ensinar alguma coisa, sempre falava daquilo que não estava tão bom, né? Quando ele ia fazer não uma acusação, porque Deus não acusa, mas ele traz para nós, né? Confronta a gente com nossos pecados, com aquilo que ele quer melhorar em nós. Mas quando ele vai falar alguma coisa sobre o que é bom para fazer, ele primeiro ensina o que não é certo, o que não está tanto dentro dos parâmetros que ele quer sobre a gente. E falando sobre isso, muitas vezes nós temos que entender que para saber o que é tamanha fé, nós temos que aprender o que é pequena fé. E o que é pequena fé? Bom, eu me lembro uma história, vamos ver, glória a Deus, para a gente ver no capítulo 9 de Marcos, né, um pai, onde o seu filho estava sendo atormentado, ele tinha ataques, né, e ele caía no fogo, na água, e bom, levou ele aos discípulos, os discípulos tentaram orar, e eles não conseguiram expulsar esse demônio. Ao mesmo tempo, levaram para Jesus e Jesus perguntou o que acontecia. Ele contou
E primeiramente Jesus, ele disse assim, se creres, né, tudo é possível ao que crê. E o homem disse, sim, eu creio, Senhor, mas me ajuda na minha incredulidade. Ou seja, eu creio que o Senhor pode fazer, mas talvez hoje eu não creio que o Senhor possa fazer na minha vida. E isso muitas das vezes é o que acontece. A gente tem fé em que Deus pode operar na vida dos outros, mas a gente não tem fé que Ele possa operar na nossa vida. E essa pequena fé é que Deus, no final, Jesus, no final desse acontecimento, Ele falou para os discípulos. Os discípulos também eles estavam com esse problema que não tinham fé. Eles não tiveram fé para expulsar. E perguntaram, por que aconteceu isso? E isso ali, ele disse, bom, tem coisas que não acontecem senão por jejum e oração, né? E aí a gente entende que nós podemos acrescentar nossa fé. Nós temos como que essa fé seja acrescentada a nós. E vamos ver hoje como é esse caminho para acrescentar. Hoje nós falamos na Escola Bíblica Dominical sobre oração e jejum. O jejum, ele nos ajuda a entender ou a chegar mais perto de Deus. O jejum nos serve para Deus agir, porque Ele age e não há nada que possa impedir. Mas o jejum e a oração, ele faz com que nós fiquemos mais perto dele. Que nós façamos mais as coisas mais dentro daquele que ele quer fazer em nós. Então, com a oração, não só nós colocamos diante dele as nossas necessidades, né, as nossas súplicas, mas também nós demonstramos que necessitamos dele, nós precisamos dele, né, da sua presença. Então, quando nós entendemos que essa pequena fé que nos foi dada também não é nossa, muita gente fala que a fé é do homem, nós só temos uma coisa só, quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós podemos crer nele ou podemos rejeitar. Até ali chega a fé do homem. O resto é uma fé sobrenatural, é uma fé que vem de Deus, é uma fé que vem do conhecimento de Deus, é uma fé que vem através da sua palavra. E eu vou ressaltar aqui quando o homem disse assim, no versículo 9, disse, abençoa o homem, não, no versículo 8, perdão. Disse, Senhor, não sou digno que entres debaixo do meu telhado, mas disse somente uma palavra e ele será curado. E aqui que está a verdadeira fé, aqui que está a tamanha fé pela qual o Senhor se alegra. Essa fé que faz com que o céu desça aqui na terra. Essa fé com que a irmã segurou numa palavra, né? E exatamente foi isso que levou a Deus a agir na vida dela. Através de uma palavra que ela segurou, essa palavra foi a palavra que a gente sustenta, sim, a nossa fé. E a nossa fé não é sustentada, né, num copo d'água, como muitos acreditam. A fé não é sustentada, né, numa vassoura, mas é importante que a gente entenda. Hoje muitos ensinamentos vêm para nos dizer que nós temos que fixar a nossa fé em alguma coisa, né? Nós vemos que tem muitas religiões que fixam a sua fé numa coisa, né? Seja qual for, num objeto. Mas a nossa fé não é naquilo que podemos tocar, né? A fé que nos diz, a fé é a certeza, sim, das coisas que eu não vejo, né? Então, para eu ter realmente essa fé, eu não preciso trazer hoje aqui alguma coisa e eu fixar a minha fé naquilo. A minha fé precisa estar na palavra de Deus. E a única maneira de eu alimentar a cada dia essa fé é através da palavra. Então, o que é fé, né? Como que eu obtenho a fé? A palavra diz que o justo viverá pela fé. Mas como que eu alcanço essa fé? Nós vemos no livro de Hebreus, né, muito se fala sobre a fé daqueles que foram os heróis da fé. Como que esses heróis da fé creram na promessa que tinha, numa palavra que tinha e morreram nessa palavra, muitos até sem alcançar isso, né? Nós vemos que Abraão teve uma promessa, a promessa foi o filho, mas a promessa realmente que foi feita para Abraão é que hoje você seria bendito nele. Então ele não conseguiu ver isso.
ele só vê uma promessa, ele só andou. Diz aqui que Abraão, pela fé, ele saiu de um lugar para não saber aonde ele ia chegar. Eu tenho certeza que muitas vezes Deus falou contigo, ao teu coração, ao meu coração já, de falar para a gente se mover sem saber para onde a gente ia. E a gente aí começa, a nossa mente, né, como o pastor fala, a nossa alma, ela sempre tenta fazer comparações com aquilo que eu sei, com aquilo que eu já tenho vivido. Eu me lembro muito quando Pedro conheceu Jesus. Jesus foi lá, pediu licença para pregar no barco dele, e depois de pregar, ele já conhecendo o que tinha acontecido, porque Deus, ele conhece o que você está passando. Às vezes quando a gente fala assim, mas Senhor, será que ele não conhece o teu passado? Será que ele não conhece o que você passou até hoje? Será que você não conhece? Jesus disse que quando nós vamos orar, ele já sabe das nossas palavras, mesmo antes de nós falarmos, mas assim mesmo ele quer que nós entreguemos tudo a ele, assim mesmo quer que nós abramos o nosso coração. Mas aqui eu vejo em Pedro, quando ele disse, Senhor, Jesus disse, vai lá para dentro, vai no fundo, joga a rede, e ele disse assim, passamos a noite toda, né? Mas nada aconteceu, ou seja, eu sou pescador, o Senhor pode ser um grande pregador, mas quem sabe o que pescar sou eu. Mas se tiver uma noite toda, nada disso colhemos. Muitas vezes nós colocamos e confrontamos a Deus com aquilo que nós conhecemos. É aquilo que nós recebemos como experiência, aquilo que nós estudamos. Às vezes, né, acontece, ser engenheiro, ser médico. Não, mas Senhor, eu sei o que isso é. Eu já estudei sobre isso. Eu vivenciei, eu sei porque é o que sempre acontece. 1 mais 1 é 2. Mas quando Deus quer, 1 mais 1 pode ser 2, 1 mais 1 pode ser 0, ou 1 mais 1 pode ser 100. Então, quando Deus quer fazer uma coisa na tua vida, não tenta impedir com aquilo que você já conhece, mas coloca essa tua fé na sua palavra. Aqui, Pedro, ele diz assim, Senhor, sob a tua palavra, eu jogarei a redes. Eu vejo mais com um desafio que Pedro fez, né? Muita gente fala, que grande foi a fé de Pedro. Mas ele disse, não, Jesus, realmente, ele ainda não conhecia. Mas ele diz assim, Senhor, eu jogarei a rede, mas a responsabilidade é sua. É sob a tua palavra. Não é porque eu creia, porque eu já sei que nada vai acontecer. Mas às vezes, mesmo você sabendo que nada vai acontecer, você precisa jogar a rede. Porque quando você joga a rede, é você realmente depositar a sua fé não no que você conhece, mas sim naquilo que ele pode fazer, naquilo que ele já prometeu, naquilo que você não precisa entender, mas você precisa crer. E ele jogou a rede e teve a maior pesca da sua história, teve a maior pesca da sua vida. Sim, eles não conseguiam tirar a rede de tantos peixes que ele tinha, que o barco que estava do lado teve que vir para lhes ajudar, e os dois quase iam a pique. Essa é a tua colheita, quando você deposita a sua confiança em Deus. Sim, talvez Pedro disse, bom, agora com Jesus eu vou virar o maior mercante dessa cidade. Mas aí que está, Deus, quando Ele te chama, Ele faz um milagre na tua vida, mas o que Ele quer não é aquilo que você quer. A palavra de Deus, ela nos traz essa clareza, aquilo que eu quero, aquilo que é realmente o meu desejo do coração. Realmente eu não saiba o que é melhor para mim, mas Ele sabe. Ele não te chamou aqui para você ter uma grande colheita de peixes, mas para você ser um pescador de homens. Ele te trouxe aqui para você entender que Ele te cuida, como a palavra que a irmã sustentou. Não somente uma palavra de promessa que ele ia ser curada, mas também uma palavra que Ele disse que não te preocupes com o que haver de beber, com o que haver de comer, que Ele não cuida, sabe, do céu. Você não é maior que uma ave do céu?
Deus não te criou, Deus não criou o mundo todo para colocar você aqui. Ele criou tudo para você. Não que você seja o mais importante que existe, mas Deus, Ele te criou para demonstrar que Ele é Deus. Ele criou você para que você refletisse a sua glória. Então, irmão, se você entrar nessa graça pela qual nós recebemos, sem merecer, sem nada, mas que Deus disse, não, fica tranquilo, confia em mim, confia na palavra, é sobre uma palavra, é uma palavra que Ele coloca na tua vida e a tua história pode mudar. Eu digo que Deus é aquele que faz, né, as histórias mais maravilhosas da vida, mas eu preciso ser um papel em branco, porque se eu ajudar o escritor, a história não vai sair como ela deve ser. Ele está escrevendo a tua história, Ele já escreveu a nossa história, desde antes da fundação do mundo, aquilo que está e que Ele já determinou que vai acontecer na tua vida, já determinou. E se Ele disse que você confia, confia nele, deposita a sua fé nele, porque somente Ele que pode fazer. Eu vou ler algumas palavras, está em Hebreus, e diz assim, pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho. A palavra diz que a oferta de Abel, ela ecoa até hoje, na eternidade. Então, imagina o que é fazer um ato de fé. Quando a gente vê a oferta de Caim, disse que ao longo de algum tempo, ele foi lá e deixou um pouco daquilo que ele já tinha colhido. Mas quando a gente vai ver a oferta de Abel, ele disse que trouxe as primícias, né? Então a diferença por qual Deus pode se agradar de você, além da tua fé, né? É também porque você coloca Ele em primeiro lugar. Não deixa Deus para o final da fila, porque Ele te colocou no primeiro lugar da fila. Ele entregou o seu Filho, sim, mesmo nós sendo pecadores, mesmo nós sendo inimigos dele, Ele entregou esse Filho para que hoje você esteja aqui sentado. Sim, para que hoje você receba toda essa graça. Sim, quem já não recebeu de Deus, sim, milagres na sua vida? Quem já não recebeu de Deus todas essas coisas, né? Quem não tinha já uma vida de escuridão? Às vezes a gente se esquece, da onde que eu vim? Da onde que o Senhor me tirou? Aonde que o Senhor me colocou? É tudo por Ele, dele, por Ele e para Ele são todas essas coisas. Mas principalmente, meu irmão, se firma nessa fé. Ora, disse, a fé, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia, primeiramente, que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus por essa palavra. Irmão, você não precisa se chegar a Deus para receber o galardão, mas se você colocar diante dele a tua necessidade, você colocar a tua confiança nele, você vai receber galardão. Mas não é porque nós fazemos, é como o pastor falou ontem, não é porque nós semeamos, mas é porque nós frutificamos. A semente já estava em nós, a semente ela cresceu em nós, ela dá frutos, sim, de boas obras, né? Frutos de agradecimento, frutos de louvor, de adoração, aquele que fez todas essas coisas, mas principalmente entender que o que eu faço porque já recebi, é no agradecimento de todas essas coisas, né? Se eu dou, é porque Jesus disse, é melhor dar do que receber. Se eu dou, é porque disse que Ele já deu tudo. Deus deu o melhor que Ele tinha. Ele deu seu Filho unigênito, aquele que estava com Ele no princípio, e se fez carne. É para isso que Ele veio. É para te dar vida, uma vida de abundância, uma vida de felicidade, uma vida onde tudo que tinha atrás já não vale mais nada, né? É como a parábola do homem que juntava as pérolas, mas ele achou uma e pegou tudo, vendeu tudo e foi lá e comprou essa lá e segurou ela, porque é isso que você recebeu hoje de Deus. Você recebeu nele todas essas coisas. Ainda
Você pode passar por alguma necessidade, mas isso para te lembrar que existe um Deus que está olhando por você. Existe um Deus que está fazendo para você aquilo que você precisa. Se Ele alimenta as aves do céu, quanto mais vai alimentar você. Em nome de Jesus. Temos mais apenas alguns minutos. E eu quero trazer para vocês que a fé vem do ouvir a palavra de Deus. Nós precisamos sim orar, nós precisamos clamar a Deus, nós precisamos jejuar. É uma forma de a gente realmente tirar tudo aquilo que vem, todo esse barulho que nós temos desse mundo, tudo aquilo que nós realmente não conseguimos perceber, né? Não conseguimos estar no espírito. A Bíblia fala que nós temos uma inclinação, ou para as coisas do espírito ou para as coisas da carne. E às vezes o barulho não deixa que a gente... O barulho entra pelo ouvido também. O barulho entra pelo ouvido e tira nós, né, daquela luta constante, porque o espírito vai contra a carne e a carne vai contra o espírito. Mas Jesus disse: nem de toda palavra, nem de todo pão viverá um homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Que hoje a palavra que sai da boca de Deus seja o teu alimento. Sim, talvez, mas não consigo. Tudo bem, então faz um jejum. Sim, não um jejum em prol de conseguir o emprego, um carro, em prol de você chegar mais perto de Deus, chegar com confiança ao trono da graça, porque você sabe que de lá só vem coisas boas, só vem bênçãos, só vem aquilo que Deus preparou para você desde a fundação dos séculos, do mundo. É hoje que Deus vai trazer essa palavra, mas não deixa de ouvir, porque o que vem da palavra de Deus nos acrescenta a nossa fé. Nós somos edificados pela sua palavra. É isso que nós estamos aqui, porque amamos a Deus, porque Ele nos amou, porque queremos ser edificados pela sua palavra, porque não há outra maneira de ser edificado. E porque essa palavra, quando entra em nós, simplesmente ela nasce e ela frutifica. E essa frutificação é aquilo que você vai fazer hoje. Você vai falar com alguém, você vai falar do que Ele fez na tua vida, você vai chamar aquele teu parente pelo qual eu estou orando por ele, mas hoje você vai ligar para ele. Você vai dizer assim: você sabe que Jesus te ama? Você sabe que Jesus fez por você? Oh, olha o que Ele fez por mim. Nós somos testemunhas dele, testemunhas vivas. Ele nos deu o seu Espírito. Andemos em Espírito, andemos em verdade, né? Ele quer os adoradores que o adoram em Espírito e em verdade. Sim, vamos nos colocar de pé, vamos orar e vamos louvar o Senhor. A irmã quer louvar algum hino? Sim, bom, vamos lá. Algum hino, alguém que queira louvar, algum hino assim, a Ele a glória, sim? Ou algum hino da harpa? Vamos nos colocar de pé, sim? Que hoje essa palavra que foi colocada, no nosso coração, ela venha para nos edificar, para que a nossa fé seja acrescentada, para que a nossa fé seja uma fé verdadeira. Sem fé é impossível agradar a Deus, né? Quando trouxeram aquele homem, os discípulos, ele diz assim: geração incrédula, até quando vos sofrereis? Você quer que Deus olhe para você e diga: até quando vou te sofrer por essa pequena fé? Ou você quer que Ele diga assim: olha, nunca vi tamanha fé? Essa é a fé. É isso que faz você agradar a Deus. Não é aquilo que você faz, meu irmão. Não é mesmo que você entregue as tuas riquezas ou entregue o teu corpo para ser queimado. Se você não tiver amor, se você não tiver fé, se você não tiver a esperança daquilo que nós encontraremos com Ele um dia. Sim, nós queremos que Ele venha hoje. Eu quero que Ele venha hoje. Ora, vem, Senhor Jesus. Mas até lá, Senhor, seja conosco. Até lá, Pai. Vamos orar. Senhor, meu Deus, Pai amado, Pai eterno, em nome de Jesus, Senhor. Graças, Senhor, pela Tua palavra. Senhor, nós queremos estar debaixo dessa palavra. Essa palavra, Senhor, que nos limpa. Essa palavra, Senhor,
que nos edifica, que nos traz a fé, essa palavra que nos faz, Senhor, ser feitos filhos teus, Senhor. É por ela, é pela pregação da tua palavra, pela pregação do teu evangelho, que nós recebemos, Senhor, o teu filho, recebemos todas as coisas, Pai. Faça-nos, Senhor, a cada dia mais confiantes em ti, que nós sabemos que a nossa fé é pequena, mas que a cada dia, Senhor, nós possamos ser edificados, Senhor, através dessa palavra verdadeira. Tua é a glória, Senhor, teu é o poder. Todas as coisas, Senhor, são sustentadas pela tua palavra. Que essa palavra venha a ser viva hoje dentro de nós, Senhor, que esta palavra venha a ser luz para os nossos caminhos. Ilumina-nos, Senhor, mostra-nos, Senhor, o caminho pelo qual devemos andar, e que tudo seja para a tua glória, Senhor. Em nome de Jesus que queremos te agradecer. Amém.